Alunos, hoje nós vamos falar sobre teorias da internacionalização das empresas, isto é, quando uma companhia multinacional realiza investimentos diretos no estrangeiro. Então, por que as empresas vão optar por uma estratégia internacional, né? Por uma estratégia de internacionalizar, se ela pode ser simplesmente exportar seus produtos fora? Qual a vantagem que a empresa tem de se internacionalizar, né? Não é muito mais cômodo ficar no seu país de origem, né? Não expandir e de lá exportar produtos e maximizar os seus resultados, né? Nós vamos ver, né, e tentar explicar este fenômeno com as teorias de internacionalização de empresas. A primeira tentativa, né, o modelo do processo de internacionalização, ele descreve que as empresas vão se expandindo e acabam transpassando fronteiras, né? Isso é resultado de um processo de aprendizagem gradual, né, e de enfrentamento de incertezas, né, pelos seus diretores, né, sua gerência mais executiva, né. Se desconhece, né, e você precisa aprender uma nova cultura, novas maneiras de negociação, enfim, né, há diferenças significativas entre os países, né, e para avançar no futuro isso é um processo, né, lento e gradual de aprendizado das companhias multinacionais, né? Essa questão é usada muito mais, tentava explicar, né, o momento dos anos 70, que eles eram mais lentos, menos tecnologia de informação, uma globalização menor, né? Por isso as empresas, né, elas inicialmente exportavam, né, depois poderiam licenciar seus produtos ou fazer alianças com empresas do exterior, principalmente atacadistas, distribuidores de produtos, né? Ou até mesmo adquirir uma unidade que faça trabalho semelhante à sua empresa ou um atacadista em outro país, né? Enfim, até criar uma filial, uma nova subsidiária neste outro país. Nesse processo de aprendizagem, né, foram feitos vários estudos e verificaram que em torno de 20 anos demorava um processo em que uma empresa não fosse apenas exportadora, né? Ela passasse, por exemplo, a criar um escritório no local, no outro país, para melhorar o seu desempenho de exportação. Podia depois licenciar produtos, criar parcerias, né, onde não há compromisso de fusão de empresas, né, até montar o seu produto no local ou até mesmo criar uma subsidiária própria, uma filial, né? Isso demandava tempo, né, e ia aprofundando o envolvimento de uma companhia multinacional em outro país. Aquela teoria poderia explicar alguma coisa, mas não satisfazia o entendimento deste envolvimento na multinacionalização de uma companhia, né?
por exemplo, hoje, dadas as velocidades, tem empresas que nascem globais, né? Nascem trabalhando com plataformas na internet e às vezes até mais voltadas para o exterior do que para o seu próprio país, né? Então, surgem os modelos que explicam por que fazer investimento direto no estrangeiro, né? O IDE, né? Trata-se de uma estratégia de entrada em mercados estrangeiros com investimentos em ativos, né? Construir uma unidade, comprar máquinas para esta unidade, né? Produzir neste outro país, né? Então nós vamos falar de 3 modelos: a teoria da vantagem monopolista, a teoria da internalização, não é internacionalização, é internar, né? E o paradigma eclético de Dunning. A ideia da vantagem monopolista é criar monopólios, né? E monopólios, uma das fontes de você poder monopolizar, pelo menos temporariamente, a produção de determinado produto é ter realmente uma patente sobre ele, né? Então, quando falam da Novartis, né, uma farmacêutica suíça, né, ela tem patentes de remédios e essas patentes lhe permitem comercializar em outros países, né, esses seus medicamentos. Agora, ela pode apenas exportar para lá ou produzir neste outro país, né? Por que ela iria produzir? Olha, graças a essa vantagem que ela tem de pesquisar, desenvolver medicamentos, né? Ela passa a ter patentes e ela passa a operar em outros países, né? E produzindo os medicamentos dos quais ela tem patente, né? Então, ela neste caso da patente, né, para vocês entenderem, mas pode ser controlar qualquer outro recurso ou principalmente capacidades que ela tem, né, que lhe permitem sempre estar à frente dos outros, né, e de certa maneira estar monopolizando o mercado, né? Essa vantagem do monopólio, né, pode ser transferida para operar filiais no estrangeiro de modo mais lucrativo do que os concorrentes locais, né? Então, as vantagens são específicas das companhias multinacionais no local de sua atuação, né? Tem que ser algo de difícil acesso pelos concorrentes, né? Então, além das patentes, a gente pode falar de conhecimentos ou habilidades, né? Conhecimentos específicos que as companhias multinacionais vão produzindo, né? E elas passam a ter vantagens sobre os outros. Ah, mas os outros pode aprender, mas a hora que estão aprendendo o que eles fazem, eles já avançaram, porque conhecimento é algo crescente, né? O importante não é o conhecimento explicitado, né? É a capacidade de construir conhecimentos implícitos que depois acabam sendo explicitados, né? Então são questões intangíveis que uma multinacional costuma ter, né? E isso lhe dá vantagem, né, de criar produtos diferenciados com valor único aos clientes, né? Se a gente falar, por exemplo, da Sony, né, é fácil, e por muito tempo os produtos que ela foi criando foram copiados, mas a capacidade dela de sempre estar inovando numa determinada época, né, essa foi mais difícil de ser copiado, né? Você pode copiar o que aparece, né, o conhecimento explícito,
mas o implícito é difícil, né? Aquela capacidade de criar novos produtos, a empresa acaba desenvolvendo, né? E restam aos copiadores copiar, né? Mas só o produto, não a capacidade. As companhias multinacionais às vezes têm que internalizar competências, né? É, ela, se ela, o grande forte dela for pesquisa, desenvolvimento, criação de produtos, né? Muitas vezes ela precisa adquirir competências para atuar em outros países, né? Então ela precisa internalizar alguma coisa, né? Funções para ela poder operar lá, né? Por exemplo, é comum, né, ela precisar desenvolver marketing, né, ao invés de fazer uma parceria com o distribuidor no local, né? Ela passa a ter que ter a sua própria maneira de entrar no mercado, né, e não depender de um distribuidor local, né? Suprimentos também, a multinacional foi para um outro país e passa a ter dificuldades com suprimentos importando, né? Muitas vezes ele precisa desenvolver fornecedores locais ou até mesmo, né, e aí suprir-se a si mesmo, né? Então passar a fazer peças que ele não consegue encontrar na localidade, né? Então, a internalização, né, são maneiras, né, de conhecimentos serem desenvolvidos, né, para criar capacidades de modo que a gestão, né, controle e otimize esses seus conhecimentos. E posso dizer até, né, ao controlar, otimizar, você vai melhorando o desempenho, porque o uso, né, das pessoas do conhecimento faz com que essas pessoas cresçam, internalizem e passam a desenvolver outras formas, melhorar, aperfeiçoar, né? E isso vai fazendo uma gestão proativa do conhecimento, sempre uma espiral crescente. A outra teoria dos modelos de investimentos diretos no estrangeiro, né, é o famoso paradigma eclético do Dunning. Ele trabalha com três condicionantes, né, que são as vantagens específicas de propriedades, vantagens específicas do local, né, e as vantagens que posso ter de internalizar. Então, uma vantagem específica de propriedade, né? Pode ser um conhecimento, uma habilidade, né? Uma capacidade de fazer algo, né? Ou processos, relações ou ativos físicos mantidos pela empresa, né? Algo que lhe permite competir de forma eficaz no mercado global. Algo que lhe permite ter uma vantagem sobre os seus concorrentes para competir, né? Então, eu comentei da Novartis, né? Ela lhe dá muita vantagem o fato dela ter uma pesquisa e desenvolvimento de medicamentos muito avançadas, que lhe traz patentes, né? E o uso dessas patentes lhe dá uma vantagem específica, proprietária dela, né? Então são vantagens substanciais, né, que compensam o custo necessário para estabelecer-se em outro local, em outro país, né, cruzar fronteiras, né?
elas precisam ser difíceis ou onerosas demais para serem imitadas pelos seus concorrentes, senão não, não é uma vantagem, né? Ou é uma vantagem facilmente de ser igualada, fica, né? Ah, mas eu não posso adquirir. Você pode adquirir uma patente, mas você não tem a capacidade de ficar criando patentes. Há uma diferença grande nisso, né? Então, como falei, habilidades gerenciais, marcas registradas, né? Capacidade de produção em escala, né? E acessos a recursos financeiros substanciais, né? Não é barato e você precisa ter acesso, né? BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social do Brasil, né? Entendeu isso e entendeu que poderia ser missão do BNDES propiciar a internacionalização das companhias multinacionais brasileiras que queriam se internacionalizar, né? É famoso o caso da Friboi, muito denunciado, que houve propinas, né? Mas a direção da época do BNDES entendia que tinha que financiar quem tinha capacidade de brigar lá fora, né? Então, mas que precisaria de recursos, né? O pessoal fala muito, foi financiar emprego fora, né? Olha, gente, o intercâmbio de conhecimento que uma multinacional traz do local onde ela se estabelece para dentro, isso não tem preço, né? Isso dá emprego para cá, muitos, além dos empregos operacionais que criou lá. Então, é muito pouco, né, não querer que as nossas empresas se internacionalizem, né? Enfim, criar um frigorífico nos Estados Unidos, obviamente, significa um local que vai importar carnes do Brasil para produzir nos Estados Unidos ou em outro país, né? A BR Foods teve que fazer investimentos em outros locais, né? Não bastava ela, por exemplo, no Chile, que eu conhecia uma subsidiária deles, né? Eles fazerem parcerias com distribuidores locais. Eles criaram uma unidade lá que distribuía os seus produtos, né? Assim como eles distribuem aqui no Brasil, em padarias e supermercados, eles têm um centro de distribuição. Por quê? São produtos que exigem um resfriamento, né? E para ter esse resfriamento precisa ser controlado. E terceirizar isso pode ser que você não entregue qualidade para o cliente final. Então, essa foi uma opção. E para isso precisou de investimento, e eu creio que foi do BNDES. Mas muitos produtos brasileiros indo para lá e sendo distribuídos, né? Então, essa falácia, né, de contra a multinacionalização das nossas empresas não é uma coisa legal, né? Mesmo o financiamento para a construção civil ou de infraestrutura em outros países, né? Os acordos do BNDES significaram muito para o Brasil, porque a exigência sempre de material brasileiro, de produtos, máquinas, enfim, uma série de produtos brasileiros que foram levados para ser construídos no exterior, né? Assim foi feito o viaduto do Chá na cidade de São Paulo no início do século passado, né? A Inglaterra financiou uma construtora que importou da Inglaterra
todo as partes, né, em ferros, que o viaduto do chá é praticamente construído com ferro, né, lá no centro de São Paulo, né. Então, percebam a importância de recursos financeiros para que, né, e esse acesso a recursos financeiros dá vantagem competitiva para uma companhia multinacional trabalhar e se expandir, né? Vocês já se perguntaram por que o Brasil recebeu a Alcoa, sendo que ela tem a CBA? Né? Por que a Alcoa, uma empresa que tem sede nos Estados Unidos, está aqui no Brasil? Porque o Brasil propicia uma grande vantagem para quem produz alumínio, né? Não só a matéria-prima, como nós temos recursos hídricos em grande quantidade que permite a transformação desses recursos em energia elétrica e no custo do alumínio, né, a energia elétrica é em torno de 90%. A transformação do minério de bauxita, né, da bauxita, né, em alumínio, a matéria-prima é o que menos custa, o que custa mais é a energia elétrica. E o Brasil tem isso em abundância, né? Quem conhece a cidade de alumínio sabe que eles contam com uma geradora de energia elétrica próxima no município, né? E daí a grande vantagem competitiva da CBA. Parece-me que a bauxita vem de Poços de Caldas, né? Mas lá também há mineradoras, porque lá também tem muita energia elétrica, né? Então, essa vantagem, né, de recursos naturais, no caso do Brasil, né, pode ser mão de obra especializada, uma outra vantagem que uma localidade pode trazer, né? Vocês imaginam, se eu quero desenvolver algo ligado à informática, né? O melhor lugar para eu ter uma filial é lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Por quê? Lá concentra-se a maior parte da mão de obra especializada em assuntos ligados à informática, desenvolvimento de softwares e tudo mais, né? As multinacionais também buscam baixos salários, sim, buscam, né? Às vezes até se estabelece na Índia, na China, né? Para usufruir de mão de obra barata. Então, as localizações podem oferecer vantagens, né, que a multinacional não tem. Cheguei a comentar com vocês da Sabó, em aulas de administração estratégica. A Sabó é uma multinacional brasileira especializada em retentores, né, uma peça que vai no motor para não vazar óleo e outras funções lá, mas do automóvel deve ser a peça mais barata que tem. Só que eles perceberam que para continuarem competitivos no mundo, eles teriam que estar na Alemanha, né? E compraram uma empresa lá que produzia juntas e retentores, né? Por quê? Porque lá na Alemanha é onde se desenvolve grande parte dos motores automotivos. E estando lá, eles têm essa possibilidade de fazer parte do desenvolvimento de novos motores
e, obviamente, ficar no mercado mundial. Então, percebe que certas localidades, né, possam ser algo fundamental também para explicar a criação de uma multinacional. Mas nem só de investimentos diretos no estrangeiro vivem as multinacionais, né? Então vamos falar dos investimentos colaborativos internacionais e as redes de empresas, né, com ativos relacionados. Investimentos colaborativos são investimentos feitos em conjunto, tá? Pode ser uma colaboração horizontal entre duas ou mais empresas que estão no mesmo nível da cadeia de valor. O mesmo nível significa que elas na cadeia de valor, né, não são nem fornecedores nem o, o, o lado dos clientes, né? Eles são os que produzem determinado produto que vai para um determinado cliente. E aí sim, uma colaboração vertical é feita entre o fornecedor e o produtor, ou o produtor e o seu, o seu consumidor não final, né? Ou entre ambos, né? Envolvendo desde o fornecedor até o consumidor final. Isso pode ser feito no modelo de joint venture, que é uma associação em que duas empresas se juntam, né, para proveito de alguma atividade com o tempo, sem que cada uma delas, né, perca a sua identidade própria. Isso é, nós juntamos para fazer algo, né, mas não misturamos, né? Eu continuo fazendo outras coisas e a empresa parceira também continua fazendo outras coisas em outros mercados, enfim, mas foi algo que juntamos para explorar o que um só não conseguiria fazer, né? Pode ser feito também as alianças mais estratégicas, né? Projetos sem comprometimento acionário também, né? Dos parceiros para cooperarem em pesquisa e desenvolvimento, produção ou qualquer outra atividade que venha a gerar valor, né? Isto tem sido muito comum e para nós, né, o brasileiro hoje está sendo o maior entendedor de vacinas, né? Estão descobrindo que as vacinas podem ter uma eficácia de 50%, né? A eficácia global, que é diferente da eficácia de nos, né? Enfim, 50% de, não, 50% de você não ter a Covid, né? 75% de você ter, né? Quer dizer, mais 25%, né? Tem 25% de probabilidade de você ter a Covid, mas não sei, nada grave, assim, de ficar em casa. Ou, ou os outros 25% parece de você precisar ir ao médico, mas não ser internado, né? Então a vacina não é boa, porque você pode ver, aí o pessoal, né, você pula de paraquedas, se com 50% de possibilidade do paraquedas abrir, não é a mesma coisa. Porque se o paraquedas não abre, você morre. E com a vacina você não morre, não vai ser entubado, né? É 100% de não ser entubado, pelo menos até agora não teve um caso de quem tomou vacina e que precisou de ser internado num hospital, né? Mas enfim, essa coisa toda, né? Mas por quê? O Butantan com a vacina da China, né? A matéria-prima vem da China, o selo é do Butantan,
O desenvolvimento foi feito boa parte pela China, mas o Butantan percebe que um não conseguiria fazer sem o outro, né? É uma aliança estratégica, né? E fundamental, né? Percebe que muito da pesquisa e desenvolvimento hoje, por ser muito oneroso, né, as empresas estão dividindo, né? E por que o Butantan, ou por que o outro fabricante, né, o inglês, procurou o Bill Manguinhos? Poxa, você vai fazer aliança estratégica com quem não sabe? Ou você vai procurar alguém que é referência? Percebe? Né? Pô, fazer aliança com o Butantan são pessoas capacitadas, com habilidade desenvolvida, né? Com investimentos feitos no Butantan com mais de um século, assim como no Biomanguinhos, lá do Instituto da Fundação Oswaldo Cruz, né? Com pessoas capacitadas, né? E não é qualquer capacidade, né? São gente com doutorado, com cursos de especialização assim, fantásticos, né? Empresas com investimentos, né? Capacidade de produção em massa, né? Então, por isso que alguém foi querer fazer. E os dois, o Butantan e o Bill Manguinhos, foram procurados. Eles não foram procurados por causa dos governantes que nós temos. Aliás, os governantes, por acaso, estavam neste momento governando, né? Graças ao Brasil ser uma democracia e ter alternância de poder, poderia ter sido outro governante, né, nesse momento de tragédia, né? Então, o exemplo de desenvolvimento e pesquisas, né, é feito assim muito esse tipo de colaboração onde se divide riscos, né, mas também divide-se possibilidades de lucros. Não sei se em vacina terão muito lucros, né? Mas eu acredito que atinge a função para que ambos os institutos foram criados. É, tem tanto a Índia como a China são os maiores produtores de matérias-primas para fármacos e não só vacinas, né? Então, muitas empresas da indústria farmacêutica pesquisa e desenvolve produtos finais, né, com as produtoras de insumos para fármacos e vacinas, né? Então, é uma outra forma de investimentos colaborativos internacionais. Então, para pesquisar, produzir ou qualquer outra atividade que venha a gerar valor na cadeia de valor, né? Então, unir recursos, capacidades complementares, né? Você nunca se procura um parceiro que não te complemente, né? A minha empresa tem complementaridade com uma empresa de um nível, no caso de pesquisa e desenvolvimento, de um nível de pesquisa e desenvolvimento similar, né? Não vai ser fácil essa união com outra empresa, né? Então, e o interessante é que nessa particularidade, né, ambas crescem. Né? Ambas crescem, criam conhecimentos, né, desenvolvem, e essa aliança cada vez mais próxima vai permitindo que eles produzam mais produtos, serviços, né, complementares. É interessante essas parcerias.
E as parcerias podem envolver muitas empresas, daí o fato de empresas interligadas, né? A Embraer, ela capitaneia um monte de fornecedores, né? Que são empresas que estão interligadas, e muitas delas em outros países. O produtor das asas de aviões desenvolvidos pela Embraer é uma empresa japonesa, né? E essa divisão, né, de riscos, incertezas e custos, né, faz com que ambas tenham uma participação no lucros, né, dos seus de lucros, né? Porque parece simples, é só pôr a asinha, não. A asa é uma das peças mais fundamentais e maior tecnologia de um avião, né? É uma coisa, né? O princípio da aviônica está na asa, né? E projetar e construir e tal é algo, né, que a Embraer vem fazendo muito bem com essa parceria no Japão, né? Então, mas está envolvido esse produtor de asa, mas está envolvido um monte de outras empresas, né, que tornam realidade a Embraer. Então, criou-se uma rede de ativos, né, relacionados, espalhados pelo planeta, né, porque se a Embraer é uma grande exportadora brasileira, mas ela também é uma grande importadora. O motor também não é desenvolvido no Brasil, né? Então, se torna realidade possível, né, quando há essa troca de know-how, conhecimento, tecnologia, né, associada, né, para a produção de um produto de tecnologia mais avançada, final. Espero que, com o conhecimento de um pouco mais da teoria, a gente possa compreender melhor a formação das companhias multinacionais e da importância dela na economia atual, na empregabilidade, no crescimento do conhecimento, principalmente, né, do conhecimento, que é o emprego que nos interessa, né, aquele que dá vantagem competitiva para as empresas e cria mão de obra especializada e competitiva, né? E não simplesmente as mãos de obra barata, que essa se acessa em qualquer lugar, né? E não traz progresso para lugar nenhum. Muito obrigado, até nossa próxima aula.